e hoje ele vai falar sobre créditos de carbono e os ativos ambientais. Marcelo, eu gostaria de você explicar, né, sobre esse assunto, porque nós, assim, achamos que os créditos de carbono eles são que nem tapa-buraco ou tapar o sol com a peneira. Talvez a gente esteja equivocado e não estejamos sabendo direito o que seria, né? Então, eu gostaria que você explicasse isso, porque a gente acha que as empresas elas falam ela tenta modificar, financiando projetos ou então implantando áreas verdes e tal. Só que na verdade ela não muda a produção, né? Que deveria também diminuir, ser mais sustentável e tal. Né? Então fica criando aquele ciclo, né? Que paga, a gente tenta produzir projetos ambientais, mas eles continuam. E a gente, né? Então parece que isso não tem fim e não existe nenhum tipo de mudança, né? Será que nós estamos equivocados ou não? Excelente pergunta. Eu tenho certeza que essa dúvida que tu tá me trazendo aqui é a dúvida de muitas pessoas, né? E não temos uma resposta simples para essa questão, mas sim para compreender como funcionam os mecanismos de crédito de carbono, de ativos ambientais, a gente tem que observar essa questão do panorama histórico, né? Até com essa pergunta, eu havia preparado algumas coisas para hoje, mas então vamos começar pelo final. Na questão do panorama histórico, Kira, nos últimos 2 séculos, em razão da Revolução Industrial, quando não se sabia das questões climáticas, dos efeitos climáticos, toda a economia mundial ela se fundamentou num sistema de economia linear, no qual o ser humano explorava os recursos da natureza, depois descartava esses recursos de qualquer forma. Então, foram basicamente 2 séculos em que a economia cresceu sem precedentes, a população cresceu sem precedentes e o impacto do homem na natureza também cresceu sem precedentes. 2 séculos depois, ali lá pela final da década de 1970, o ser humano começou a perceber esses efeitos e começaram a existir, começou a surgir um movimento ambientalista, houve a Conferência de Estocolmo, o Rio 92, houveram vários movimentos e muito se discutiu essa questão. E onde que entra o crédito de carbono? Na verdade, o crédito de carbono, o objetivo dele não é o crédito de carbono por si só, ele não vai impedir a crise climática, mas ele é uma ferramenta de mitigação para que possa haver uma transição de uma economia linear para uma economia circular, onde a gente consegue fazer um desenvolvimento sustentável, ou seja, toda a economia mundial ela está sustentada em combustíveis fósseis, e outras fontes não renováveis de energia, ela foi toda estruturada. Então a gente precisa fazer essa transição de uma economia linear para uma economia circular, né? E essa transição ela é lenta, ela é cara, ela é demorada, e os créditos de carbono e os ativos ambientais são uma ferramenta de para que quem tem mais capital, quem se beneficiou com essa economia linear, fomente novas empresas e novas iniciativas que surgem com base na economia circular. A questão assim não é obrigar as empresas da economia linear a adotarem uma economia circular, mas sim que essas empresas paguem para poder continuar produzindo no seu sistema e esse dinheiro utilizado para compensação seja utilizado para fomentar novas iniciativas de desenvolvimento sustentável. É, Essas empresas, assim, um ponto que corrobora com isso é que hoje em dia, no século XXI, a gente não vê surgindo empresas que tenham um propósito de economia linear. Agora, até como a gente estava falando um pouco antes, né, Pedro e Kira,
a respeito da questão do marketing. Nos últimos 20 anos que se começou a ter essa preocupação com o desenvolvimento sustentável, e as novas empresas hoje em dia, pelo menos desconheço eu, que surge alguma empresa agora que não queira um selo verde ou que assumidamente deseje poluir o meio ambiente, sabe? Então, a gente tem que ver os mecanismos de ativos ambientais, crédito de carbono, como uma ferramenta para possibilitar essa transição e mitigar os efeitos climáticos que já estão sendo sentidos, e não como a resolução em si do problema, né? O que vai solucionar a crise climática e resolver os nossos problemas é a transição de uma economia linear para uma economia circular. E como essa transição ela é cara, ela é demorada, ela envolve não se trata da economia de uma cidade ou de um país, mas sim da economia do planeta inteiro. Então, a gente precisa de ferramentas como ativos ambientais para possibilitar essa transição.